Capítulo 28 – Ética da caça aos macacos. Então, bolas de fogo gigantescas subiram aos céus e bombardearam a feira de escravos. As chamas explodiram e pilares de fogo se ergueram. Humanos gritaram. O massacre havia começado. Os soldados entraram em pânico e tentaram retaliar, mas era em vão. O único tipo de tropa que poderia se opor às forças mágicas aéreas eram outras forças mágicas aéreas. A história seria diferente se eles tivessem muitos arqueiros, mas os guardas do mercado de escravos se consistiam primariamente de soldados a pé equipados com espadas. Mas que pena! Vocês não conseguem derrotar as bruxas que estão voando pelo céu com meras espadas. Apenas sejam abatidos obedientemente como animais. As forças que faziam a segurança do local caíram rapidamente. Pólvora chovia do céu e as bruxas espalhavam magia de fogo sobre ela. Imediatamente a feira de escravos transformou-se em um mar de chamas. Fujam! Saiam logo daqui! Depois de a resistência organizada ter sido eliminada, todo o resto não passou de uma caça às galinhas. Enquanto riam de deleite, as bruxas matavam guardas e civis indiscriminadamente. Suas faces estavam recheadas de tranquilidade. Isso não era uma batalha. Como eu disse antes, isto era um abate. Acabou. Laura de Farnese murmurou. Com os olhos cheios de interesse, ela acompanhava os movimentos das bruxas pelo céu. Parecia que ela estava sentindo absolutamente nada pelos civis sendo exterminados. De fato, ela era uma humana com a cabeça deturpada. Eu li em um manual da arte da guerra que um único esquadrão bem treinado de forças mágicas aéreas conseguia vencer um regimento inteiro de lanceiros. Depois de ver isto com os próprios olhos, esta jovem senhorita consegue entender. É impossível para a infantaria sozinha se defender contra as forças demoníacas aéreas. Elas são as Irmãs Berberi. Uma das melhores tropas de elite no mundo dos demônios. Irmãs Berberi. Este não é o nome daquela unidade que teve um papel muito ativo em meio às forças dos Lordes Demônios durante duas guerras, a 7ª e a 5ª Guerra Mercuriana? Oh, ela as conhecia. A senhorita Farnese exclamou enquanto observava fixamente o céu. Conseguir ver estas tropas de elite que eu apenas havia lido sobre nos livros de história com meus próprios olhos. Isto é bem inspirador. Com mais de 250 anos de vida gravados nelas, as Irmãs Berberi são testemunhas vivas da história. Eu gostaria de conversar com elas posteriormente. Se você agir como a minha general, então as Irmãs Berberi em breve estarão sob o seu comando. O quê? Isso é verdade. Os olhos da senhorita Farnese brilharam resplandecentes. Uma pequena centelha de luz havia retornado em seus olhos completamente desprovidos de vida. A senhorita Farnese estava apertando seus pequenos punhos com força. Parecia com uma fã ficando animada porque havia acabado de encontrar seu ídolo favorito. Isto é maravilhoso. Não, isto é muito maravilhoso. É uma oportunidade para perguntar pessoalmente como as pessoas viviam há 250 anos. Todo tipo de informação que você não consegue aprender através dos livros. Ah, será que é assim mesmo? Ela compreendeu alguma coisa. A senhorita Farnese colocou a mão em seu queixo e começou a murmurar seriamente. Normalmente os demônios vivem por centenas de anos. Só por este fato em si eles se assemelham muito a livros de história. Se esta jovem senhorita se tornasse a comandante suprema, então ela poderia usar sua autoridade para chamar esses demônios sempre que ela quisesse. É isto mesmo, fazer isto torna-se possível. Ser general tinha um mérito destes. Parece que a senhorita conseguiu encontrar um tipo próprio de charme que lhe agradava na posição de general. Mesmo que isto soasse um pouco absurdo, os diferentes significados que um trabalho possuía variavam de pessoa para pessoa. Eu não me intrometerei nesta questão. Meu senhor. Esta jovem senhorita gostaria de saber antecipadamente quanta autoridade ela ganhará sendo a general atuante. A senhorita Farnese falou como uma voz claramente animada. Eu escolhi as palavras exatas que ela gostaria de escutar. Eu deixarei tudo em suas mãos.
Os comandos, o poder judiciário sobre as tropas, e até mesmo a autoridade sobre a vida e a morte. Eu lhe presentearei tudo isto. E isto é deveras maravilhoso. Slurp. Laura de Farnese limpou a saliva que estava escorrendo da lateral de sua boca. Naquele momento, eu só conseguia vê-la como uma simples pervertida ao invés de uma filha da família de um duque. Parece que esta senhorita normalmente mantinha sua atitude fria e calma, mas quando o tópico envolvia algo do seu campo de interesse, ela ficava descontrolada. Ela não é simplesmente um otaku de história? Não, vamos chamá-la de entusiasta de história. Temos que levar em consideração a dignidade e a honra da senhorita Farnese. Eu jurarei lealdade mais uma vez, meu senhor. Seja uma general atuante ou qualquer outra coisa, deixe isto nas mãos desta jovem senhorita. Ela erradicará todo e qualquer inimigo que entrar no caminho de vossa senhoria. Contanto que Milord conceda a esta jovem senhorita o comando e o poder jurídico. A senhorita Farnese agarrou a minha mão. Assim que ela o fez, uma mensagem apareceu. Laura de Farnese foi recrutada como subordinada. Nível de lealdade aparecerá no status de Laura de Farnese. Lealdade instável. A pessoa envolvida lhe considera apenas como seu senhor contratualmente. Ela pode te trair a qualquer momento. Eu dei um sorriso torto. Por fim, depois de ver esta janela de aviso aparecer, eu tive certeza de algo. Que para essa garota uma posição grandiosa não tinha importância. Se algo poderia ou não satisfazer os seus desejos. Apenas isso conseguia ganhar o seu interesse. Estava tudo bem. Uma pessoa com este tipo de personalidade não o trairá inesperadamente. O contrato permaneceria firme enquanto a relação de troca justa fosse mantida. 10 minutos se passaram desde que a feira de escravos se transformou em um inferno. Lápis Lazuli se aproximou com 6 soldados juntos a ela. Apesar da área ao seu redor ser um mar de chamas, o rosto da Lala continuava gélido. Eu a recebi alegremente. Oh, Lala! Meu amor! Como é que foi? Nós ateamos fogo à guarnição dos guardas e cuidamos das 36 presas que vieram correndo do portão principal. Não houve nenhum inimigo que conseguiu escapar. Bom trabalho! Nós não podemos deixar nenhuma testemunha, nem por uma ínfima chance. Enquanto as bruxas estavam aterrorizando o mercado de escravos pelo ar, Lápis Lazuli levou os mercenários para atacar a guarnição dos guardas. Você poderia chamar isto de uma pequena operação de subterfúgio. De todo modo, nós conseguimos limpar o mercado de escravos com sucesso. Durante a supressão aos guardas, 3 de nossos aliados caíram no combate. Independentemente disto, Vossa Alteza, por favor, apresente a senhorita ao seu lado a esta serva. Ah, certo. Esta é a senhorita Laura de Farnese de que te falei anteriormente. A partir de hoje, você ajudará com as nossas questões internas, enquanto a senhorita Farnese me ajudará com as questões diplomáticas. Eu espero que vocês duas possam cooperar coesas, assim como uma carruagem puxada por 2 cavalos. Esta subordinada compreende. Lápis Lazuli abaixou a cabeça mecanicamente. O nome desta subordinada é Lápis Lazuli. Nascida entre uma sucubumbaba e um humano sem nome, esta serva é uma mestiça. Sendo a principal ajudante de Vossa Alteza Dantalha, esta vassala é encarregada da função de castelã e de administradora. Esta serva estará sob seus cuidados. Esta jovem senhorita chama-se Laura de Farnese. Eu posso ser um pouco estranha quando se trata de algo relacionado à história, mas, por favor, cuide de mim também. A senhorita Farnese aproximou-se de Lápis e estendeu sua mão direita. Lápis Lazuli franziu levemente o senho. Peço desculpas, mas esta serva é uma plebeia mestiça, uma pária que não tinha permissão para entrar em contato com outras pessoas. Era uma regra não escrita que era usada por ambos humanos e demônios. Apesar disto, a senhorita Farnese pendeu a cabeça para o lado, demonstrando confusão. Está tudo bem. Isto não importa. Esta jovem senhorita é filha de uma escrava. Eu sou a criança que nasceu quando meu pai, o duque, estuprou minha mãe que era uma escrava.
Se você levasse em consideração o status social desta jovem senhorita, esta não é uma linhagem que você possa se vangloriar pelas ruas, então, por favor, não recuse. Todos ficaram em silêncio diante desta revelação chocante. Ela era filha nascida do estupro de uma escrava? Você estava me dizendo que ela não era filha bastarda vinda de uma serva normal? Enquanto nós olhávamos para ela atônitos, a senhorita Farnese murmurou um ai e disse: "Ah, certo. O que esta jovem acaba de dizer é um segredo. Esta senhorita é conhecida publicamente como a filha de uma serva para proteger a reputação da casa do duque. Sua mãe verdadeira foi envenenada no dia em que esta moça nasceu. A partir de então uma babá tomou conta desta jovem. Esta pessoa é conhecida publicamente como a mãe desta senhorita. Esta informação não estava escrita no relatório. Eu falei com amargura. Nem mesmo em Dungeon Attack o segredo destes foi revelado.